Bom dia, galera. Vamos enfim terminar o estudo do espelho esférico, dos espelhos esféricos, né, para ser mais preciso. Estudo do espelho esférico do tipo convexo e do tipo côncavo. Nós vamos fazer a partir de agora, o estudo analítico. Entenda analítico como estudo matemático. Eu sei que vocês estavam com saudades de fazer continhas matemáticas, de equações. Então a saudade de vocês vai terminar hoje, nesse vídeo. Vamos fazer o estudo matemático agora. Vamos fazer cálculos de aonde vai se formar a imagem, o tamanho da imagem, se vai ser maior, menor e etc. Esse é o chamado estudo analítico dos espelhos esféricos, tá certo? Vamos primeiro traçar algumas nomenclaturas para a gente poder saber do que a gente está tratando. Vamos traçar algumas legendas. Tem um objeto O em frente a um espelho. Estou utilizando aqui como exemplo um espelho côncavo. Mas esse estudo vale, o que eu vou apresentar para vocês, vale para qualquer tipo de espelho. Seja para o espelho côncavo ou espelho convexo, e depende da posição que o que o objeto esteja do espelho côncavo. A gente viu lá que tem 5 situações para o espelho côncavo, apenas uma situação para o espelho convexo. Então, isso aqui é um estudo geral. Então, tem um objeto O em frente a um espelho côncavo. Eu tracei aí apenas 2 raios para poder formar a imagem conjugada. A imagem conjugada está aqui, a gente apresenta com a letra I. Então, o objeto está a uma certa distância do espelho. Essa distância nós chamamos de desão. Desão é a distância do objeto ao espelho. O é o tamanho do espelho, o comprimento, a altura do espelho. O, a altura do espelho. Dzinho nós vamos utilizar para representar a distância da imagem. Vai se formar uma imagem, está a uma certa distância do espelho. Então, Dzinho representa essa distância. E a letra I nós vamos utilizar para representar o tamanho, a altura da imagem que vai ser formada. A altura vai poder ser maior, menor ou igual, por exemplo. Lembrar que o nosso foco é a metade do raio ou a metade do centro de curvatura, certo? Por exemplo, se o raio tiver 10 centímetros, o foco tem 5 centímetros. A metade de 10, 5. Tá ok? Então essas legendas aqui são essenciais. Tem que memorizar, tem que decorar, tem que praticar para poder deixar isso aí marcado na memória. Você não pode esquecer o que é adesão, o que é desenho, o que é O, o que é U e o que é I. Certo? Então vamos aqui. Eu preciso traçar, turma, uma convenção de sinais aqui, que novamente essa convenção de sinal vai ter que ser memorizada e ela é essencial para a gente poder interpretar e fazer os cálculos corretos. Por que dessa conversão de sinais? A gente está tratando aqui, gente, de distância, de altura, mas a gente, na verdade, quando a gente está fazendo esse estudo, não é realmente de distância, de altura que a gente está falando. Na verdade, a gente está traçando, a gente está falando de coordenadas. Se você traçar aqui, por exemplo, um eixo, ó, o eixo x, y, que é o eixo y, que é o eixo x. Está traçando um gráfico, por exemplo. Então tá aqui, ó. A gente em ótica costuma representar os números com valores positivos. No eixo x aqui da origem do eixo y, da origem para cima. Então a gente diz que tudo da origem para cima no eixo y é positivo, e é positivo no eixo x da origem para esquerda. Observa aqui, ó, o raio de luz está
O objeto está aqui, o raio de luz ele vai sair da esquerda para a direita e nós consideramos esse positivo da direita aqui na origem para a esquerda, então sentido contrário. Então é positivo toda essa região aqui, ó, acima da origem no eixo Y e à esquerda da origem no eixo X. E contrariamente, abaixo do eixo Y é considerado negativo, é uma coordenada negativa, e a direita da origem no eixo X é considerado negativo. Então essa região aqui é uma região que a gente considera negativa. Então vamos falar agora dessa convenção de sinais. É importantíssimo. O foco é sempre positivo, nós dizemos que é um foco real para o espelho côncavo. O espelho côncavo vai ter sempre um foco maior que zero. O foco negativo, a gente chama de foco virtual, é sempre o foco de um espelho convexo. Então, por exemplo, vai ser dado lá nas questões, um espelho côncavo tem um raio, tem um foco de 2 metros, por exemplo. Quando você for fazer as contas, você vai utilizar o valor mais 2. Se você estiver trabalhando com espelho convexo e tiver aqui um foco é 2, quando você for fazer os cálculos matemáticos, você vai trabalhar com menos 2, foco negativo. Com relação agora à distância da imagem. Quando você estiver fazendo os cálculos, se a distância da imagem for positiva, significa que eu tenho uma imagem real. Sempre que a distância da imagem for positiva, a distância da imagem ao espelho for positiva, eu tenho uma imagem real. Quando a distância da imagem for negativa, menor que zero, eu tenho uma imagem virtual. Com relação a I, é o tamanho da imagem. Sempre que eu tiver uma imagem do tamanho positivo, a imagem é direita. E sempre que eu tiver uma imagem direita, significa que a imagem ela não está de cabeça para baixo. Lembra desses termos técnicos da ótica. E a imagem negativa significa que a imagem ela é invertida, está de cabeça para baixo. Agora vale o destaque, gente. Acho que você deve ter percebido no nosso estudo de formação de imagem do espelho convexo e espelho côncavo. Sempre que a gente trabalhou com imagem real, a imagem estava de cabeça para baixo. Então toda a imagem real é uma imagem invertida. E toda vez que você pode ter percebido, dá uma olhada no vídeo que eu gravei sobre formação de imagens. Sempre que a imagem é virtual, a imagem é direita. Toda imagem real é invertida, toda imagem real é direita. Então, ó, para a gente entender lá que a gente comentou de coordenadas. Imagem real significa a distância positiva. Então, ó, uma imagem real seria uma imagem que vai ser formada do lado esquerdo em relação ao espelho. Tá certo? Essa aqui vai ser uma imagem real. Quando eu tiver uma imagem virtual, ela vai estar à direita do espelho. Tá certo? Ela vai estar nessa região aqui, ó, à direita do espelho. Certo? Então, essa convenção de sinais aqui, no início vai ser difícil memorizar, mas com o passar do tempo, resolvendo listas de exercícios, estudando, a gente memoriza essas coisas aí. Porque, como eu falei, é preciso memorizar essa convenção de sinais. Se você não memorizar essa convenção de sinais, você vai acabar errando certos cálculos, certas interpretações que deverão ser feitas. Foco positivo, só para espelho côncavo. Foco negativo, apenas para espelho convexo. Distância positiva, imagem real. Distância negativa, imagem virtual. Tamanho da imagem positiva, imagem direita. Tamanho da imagem negativa, imagem invertida. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Sempre. Memorizem essa convenção de sinais. Agora vamos realmente para as equações matemáticas. Nós vamos trabalhar nosso estudo analítico aqui com duas equações, basicamente duas equações. A primeira delas é a chamada equação de Gauss, ou a equação dos pontos conjugados. Essa equação vai nos servir para determinar a distância da imagem, ou se ele dá a distância da imagem para a gente calcular a distância que o objeto estava do espelho, o foco do espelho e tudo mais.
Então, ó, como é a equação de Gauss? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a Dzão mais 1 sobre Dzinho. Dzão é a distância do objeto, Dzinho é a distância da imagem. Então, o inverso do foco é igual à soma do inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Tá certo? 1 sobre F é igual a 1 sobre Dzão mais 1 sobre Dzinho. Aí a gente vai, é aqui onde a gente vai trabalhar com a conversão de sinais. Deu o valor do foco. É um espelho positivo? É um espelho convexo? A gente vai colocar lá menos 2, por exemplo. 1 sobre menos 2. É um espelho côncavo? A gente vai trabalhar com 1 sobre 2. E assim por diante. Observa o seguinte, observa que, só para voltar um pouquinho aqui, observa que nessa equação aqui, nesse estudo, nessas conversões de sinais, a gente não falou sobre tamanho do objeto nem distância do objeto, porque eles vão sempre ser positivos, gente. Na maioria, 99% dos casos, o objeto ele vai ser sempre um objeto real, então ele vai ter um tamanho positivo, ele vai ter uma distância positiva, ser sempre um objeto real, distância positiva, e na maioria dos casos, 99%, ele está normal, ele não está de cabeça para baixo. Então, a distância, o tamanho dele vai ser um tamanho, então ele vai ser direito, um objeto direito. Então, por isso que a gente, nessa conversão de sinais, nem trata do tamanho e nem da distância do objeto, porque no nosso estudo, na maioria dos casos, serão sempre positivos. Então, a distância adesão vai ser sempre positivo, na maioria dos casos. A grande maioria. E a outra equação que nós temos, gente, chama-se aumento linear transversal. Para que essa equação nos serve? Para a gente determinar o tamanho da imagem. Se a imagem é maior, se é menor, por exemplo. Então, o aumento linear transversal A é igual a I dividido por O, tamanho da imagem dividido por tamanho do objeto. Também nós podemos determinar aí o aumento linear transversal menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Menos Dzinho sobre Dzão. Por que desse sinal de menos? Por causa dessa conversão de sinais aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Sempre que a distância for positiva, o tamanho do objeto é negativo. Sempre que a distância for negativa, o tamanho do objeto é positivo. Por causa dessa conversão de sinais, tem esse sinal negativo aqui nessa fórmula. É sempre menos Dzinho sobre Dzão. Cuidado, que esse menos é sempre da fórmula. Então, quando você estiver trabalhando com uma imagem virtual, por exemplo, vai ter um negativo aqui, ó. Aí vai ficar menos com menos, vai dar um mais. Então, tem que tomar cuidado aí na hora de fazer, na hora de certos jogos de sinais, tá ok? Só apagar isso aqui. Vamos fazer aqui um exercício aqui simples. Você fez os cálculos lá e encontrou, por exemplo, um A igual a 2. Um A2 positivo. O que é que isso aqui significa na hora de você interpretar? Significa que, como o A deu um valor positivo, significa que a imagem ela é o quê? Conversão de sinais, a imagem é direita. E positivo, imagem direita. E já que um A tem um valor 2, significa que é 2 vezes maior. É uma imagem direita e 2 vezes maior. Toda imagem direita ela é virtual. Então é uma imagem virtual, 2 vezes maior e direita. Você encontrou, por exemplo, agora um A menos 2. Menos 2, o que isso significa? Significa que é 2 vezes maior. Mas como o tamanho do I deu negativo, então significa que a imagem é invertida. Toda imagem invertida é real. Então eu estou trabalhando com a imagem real, 2 vezes maior que o objeto e está invertida. Você encontrou um A, por exemplo, agora. Um meio. Um meio, o que é que isso significa, gente? Significa dizer que é uma imagem, como é positiva, é uma imagem direita, não é isso? É uma imagem direita, virtual, e ela é metade do tamanho do objeto. Um meio significa, quer dizer que é metade. Se fosse menos, um meio seria imagem real, invertida e a metade do tamanho do
objeto. Essa conversão de sinais aqui é extremamente importante para você fazer essa análise. Você encontrou um D negativo, você vai lembrar que D negativo significa que é uma imagem virtual. Se a imagem é virtual, então o meu valor do tamanho do objeto tem que ser um tamanho positivo, porque toda imagem virtual é direita. Na hora que você calcular o valor de A, tem que dar um valor positivo. Tem que dar um valor positivo. Se você encontrou um valor negativo, então você fez algum cálculozinho, esqueceu, por exemplo, que esse Dzinho aqui era negativo, negativo com negativo dá positivo. Então é preciso tomar cuidado e é preciso sim memorizar a convenção de sinais. Se você, por exemplo, encontrou um resultado do valor de A igual a 1, AD1, o que significa? Significa, gente, que a imagem tem o mesmo tamanho. Se for um positivo, a imagem à direita tem o mesmo tamanho do objeto. Se for um I negativo, significa que a imagem é invertida, está de cabeça para baixo e tem o mesmo tamanho do objeto. Nesse caso aqui, imagem virtual, direita, mesmo tamanho. Nesse caso aqui, imagem real, invertida, mesmo tamanho. Tá ok? Essa é a análise que a gente vai ter que fazer. Vamos resolver um exemplo agora para a gente colocar em prática essa equação. Para essas equações parece difícil, essa daqui soma de frações, mas não é. Como eu falei, é uma simples soma de fração, tira o mínimo múltiplo comum. Vocês sabem fazer isso aí com toda a certeza. Tá ok? Vamos colocar isso aqui em prática. Vamos resolver uma questão de vestibular. Uma questão de um vestibular lá da Federal da Bahia. Diz o seguinte: um motorista de táxi utiliza dois espelhos, um interno plano e o outro lateral convexo, com 2 metros de distância focal, é o foco. Pelo espelho plano, ele vê um motociclista que o segue a distância de 100 metros do espelho. Pelo espelho convexo, o motorista do táxi vê a imagem do objeto a uma distância desse espelho igual a... Gente, primeiro, se do espelho plano ele vê o objeto, imagina que aqui é o espelho plano. Se do espelho plano o objeto está, no caso é outro carro, né? O objeto está a 100 metros de distância, então significa dizer que essa é a real distância do objeto em relação ao espelho. Essa é a relação, é a real distância em relação ao espelho. Lembra que a distância que o objeto a distância em relação ao espelho plano é sempre igual a imagem a distância da imagem para o espelho plano. Então a imagem, o objeto está do espelho plano a 6 metros, então realmente essa é a distância Dzão que a gente vai determinar. Eu estou fazendo essa discussão porque poderia ter a confusão em já que ele utiliza dois espelhos. Um ele mediu a distância do carro, no outro ele quer saber qual a distância que o motorista vai ver, porque vai ter uma diferença aí. No espelho convexo, no caso espelho côncavo, no caso espelho convexo, vai ter uma diferençazinha da observação com que o motorista vai ter com relação ao carro. Lembra que a gente comentou que o espelho convexo ele aumenta o campo visual, mas ele tende a diminuir o tamanho dos objetos, e isso nos traz uma impressão que o carro está mais distante. Isso aí traz certas confusões aí. Então é preciso que a gente tenha primeiro essa análise correta da distância verdadeira com que o carro está do espelho, tanto côncavo quanto convexo, tá certo? Então vamos fazer essa análise aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, o foco é positivo. Ele disse que o foco lá tinha 2 metros, então o foco a gente vai utilizar menos 2. Seria no caso menos 2 metros, não é isso? Qual é a distância do objeto? 6 metros, que é a distância do carro que está atrás do motorista lá, do carro do motorista. Vamos determinar a distância, que é o que a questão quer. Equação de Gauss, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre Dzão mais 1 sobre Dzinho. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Vamos substituir os valores.
Como é menos 2, então é menos 1 meio, que é menos 1 sobre 2, menos 1 meio. O D vale 6, então é 1 sobre 6, 1 sexto, mais 1 sobre Dzinho, que é o que eu quero encontrar, que é o meu Dzinho, a distância da imagem. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu passei esse 1 meio que está positivo, eu passei para o outro lado negativo. Então eu vou ficar com 1 sobre Dzinho é igual a menos 1 meio menos 1 sexto. O que é que eu faço aqui agora, gente? É claro que eu vou fazer um mínimo múltiplo comum. Se você fizer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, dá 6. Aí o que é que eu faço? 2 dividido por 6 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então eu vou somar menos 3 menos 1 dá menos 4. 1 sobre Dzinho é igual a menos 4 sextos. Agora observe que aqui está tudo inverso. Como aqui está o inverso de Dzinho, então eu posso multiplicar isso aí tudo cruzado. Então eu posso fazer, passo o Dzinho para cá, o 6, ó, vou passar o Dzinho para cá, vai ficar menos 4 Dzinho. Vou passar o 6 para cá, fica 6. Aí eu posso passar agora o 4 que está multiplicando, passa para o outro lado aqui, depois de novo dividindo. Eu só fiz o inverso, ó, fiz só o inverso. O inverso de 1 sobre Dzinho, ó, eu fiz o que, ó? O inverso de 1 sobre Dzinho é Dzinho, tá certo? O inverso de 4 sextos é 6 quartos, no caso menos 6 quartos. Foi isso que eu fiz aí. É a mesma coisa de você pode fazer isso direto, só inverter numerador com denominador, ou você pode fazer essa multiplicação cruzada. Eu multiplico 6 vezes 1, 6, 4 vezes menos 4 vezes Dzinho, dá menos 4 Dzinho. Depois eu passo o menos 4 de novo, dividindo, para isolar o Dzinho. Então eu vou ficar, vai me restar Dzinho é igual a menos 6 dividido por 4. Isso aqui dá menos 1,5 metros. Então significa dizer que a distância com que o observador vê o espelho, olha pelo espelho convexo e vê o carro que vem atrás, é uma distância que na percepção pelo espelho convexo é 1,5 metros. De onde vem esse sinal negativo significa dizer que é uma imagem virtual, condiz com um estudo que nós fizemos da formação de imagem. Espelho convexo formam sempre imagens virtuais. A resposta correta aqui, gente, seria a letra B. 1,5 metros. Essa é a distância com que a imagem do motorista é vista pelo espelho, a imagem do carro é vista pelo espelho convexo, pelo motorista de táxi. Certo? O vídeo está gravado. Eu indico que você refaça essas continhas, sempre refaça para você treinar, porque soma de frações vocês sabem fazer, soma de subtrações de frações vocês sabem fazer, mas creio que já faz um tempinho que vocês trabalham com esse tipo de coisa. Isso é que a gente aprende lá no ensino fundamental, a gente acaba esquecendo, é bom estar sempre relembrando essas coisas. Um plus aqui pra gente. A questão não pediu o tamanho da imagem, mas vamos medir isso aí. Ó, tamanho da imagem, o aumento de linha transversal, A é o I dividido por O, ou também menos Dzinho sobre Dzão. Observe que eu não tenho nenhuma dessas informações aqui. Eu não tenho o tamanho nem do objeto nem da imagem. Mas eu tenho a distância da imagem e tenho a distância do objeto. Então, A é menos Dzinho sobre Dzão. Menos, quanto vale o Dzinho? Está aqui, ó. Menos 1 meio. Então, é menos 1 meio, Dzão vale 6. Menos com menos dá mais. 1,5 dividido por 6, isso aqui, gente, é a mesma coisa de 1,4. Quando eu dividir 1,5 por 1,5 dá 1, 6 dividido por 1,5 dá 4. Então isso aqui é 1 quarto. 1 quarto é 0,25 metros. Então significa dizer, gente, que a imagem formada pelo espelho convexo é 4 vezes menor. 4 vezes menor. Tá certo? Então, vamos classificar essa imagem aqui, ó. Imagem real, está correta, a distância da imagem está negativa, e também é um espelho convexo, todo espelho convexo só forma um tipo de imagem virtual. A imagem à direita, porque o valor do aumento linear deu positivo,
e ela é menor. 1/4 significa menor. Imagem virtual, direita e menor. Se você for lá no vídeo que a gente fez sobre formação de imagem, é exatamente as características de uma imagem formada pelo espelho convexo, virtual, direita e menor. É importante também você fazer essa análise. Você terminou de resolver as questões, faça essa análise. Bateu com a formação de imagens? Bateu com o que a gente sabe até então? Não bateu? Então volta lá que você deve ter errado alguma continha matemática, algum sinal você deve ter se esquecido. Você estava trabalhando com um espelho convexo, se esqueceu que tem um foco negativo. Isso vai ter consequências na sua resposta. Na hora de você calcular o aumento linear, você esqueceu que tem menos desenho. Aí o desenho já é negativo, menos 40 a mais. Você esqueceu disso. Isso também traz consequências na sua resposta, na sua análise. Então é importantíssimo você fazer a análise dos seus resultados, do resultado que você encontrou. Tá ok? Então a gente termina aqui o estudo do espelho esférico. Todo o estudo completinho, com análise de formação de imagens, um estudo analítico. Terminamos todo o estudo do espelho esférico aqui com esse vídeo. Está gravado, está à sua disposição. Assista com calma, pausando, voltando. Faça esses esquemas, esses desenhos, essas contas no caderno de vocês, porque isso aqui vai ser cobrado. Vocês vão ter que fazer isso aí, lista de exercício em prova. E se você ficar só assistindo, é só essa escuta passiva, causa problemas. A gente tem que ser ativo no processo de nossa aprendizagem, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.